Olá pessoal, Alexandre Greco do canal Full Metal Jacket. Dando sequência aos vídeos que falam sobre sistemas de raiamento, hoje vamos falar sobre o sistema de raiamento convencional. Informações importantes que vão nos ajudar a entender os sistemas de raiamento. Com exceção dos sistemas de raiamento poligonais, o cano de uma arma de fogo ou de ar comprimido é um tubo de seção circular, que pode ter a alma lisa ou ter em sua alma algum sistema de raiamento. Sendo que a alma desse tubo é seu furo de diâmetro especificado de acordo com o projétil que ele dispara. O que na verdade ocorre é que um cano de arma de fogo pode ter ou não um sistema de raiamento. Antes, vamos recordar alguns termos usados em sistemas de raiamento. Lembrando que o termo raiamento é genérico para todos os sistemas que rotacionam projéteis. É muito importante, nesse primeiro momento, não nos prendermos a termos e denominações contemporâneas, e sim à técnica do sistema. Também é importante lembrar que existem cartilhas de armamento e tiro, onde encontramos termos e denominações estabelecidas pela legislação vigente. Estas que devem ser usadas no caso de testes e provas. Independente de algum desses termos poderem ser discutidos, o que eu faço aqui é mostrar dentro da engenharia como as coisas foram feitas e por que foram feitas. Se os nomes e termos usados hoje em dia não refletem a realidade, é outro problema, que não me cabe julgar. Vamos estabelecer que o sistema de raiamento é sempre desenvolvido de acordo com a munição que o tubo da arma vai propelir. As características da munição vão determinar o projeto do sistema de raiamento. Portanto, vou estabelecer termos e nomes de acordo com o meu entendimento técnico e histórico, para podermos assim seguir com as nossas explicações. Com os termos atualmente usados, não será possível explicar com exatidão o que é um sistema de raiamento. Os termos usados se referem somente a um tipo de sistema de raiamento que é o convencional, deixando os outros sistemas órfãos de termos. Por esse motivo, surgem as dúvidas que vamos tentar esclarecer agora. Vou citar alguns termos agora, os quais vamos fazer uso durante esse trabalho. Sistema de raiamento é qualquer sistema mecânico na alma do cano da arma que faça rotacionar o projétil que nele atrita durante o seu movimento. Considero a alma do cano a superfície cuja dimensão deve receber o projétil. O termo raia é atribuído às saliências dentro da alma do cano, ou seja, alto relevo. O termo sulco será atribuído às reentrâncias da alma do cano, que são em baixo relevo. Ou seja, ambos termos são referentes à alma do cano, relativa ao diâmetro do projétil para o qual ela foi dimensionada. A raia, ou saliência nos canos modernos, tem a função de rotacionar o projétil. Já as reentrâncias não têm essa função, somente a função de vedar a passagem dos gases. É o projétil que se encrava nas saliências da alma do cano. Já no caso do sistema antigo, Minié, era o inverso. Eram as reentrâncias que tinham a função de rotacionar o projétil, porque o projétil se expande e ocupa essa reentrância ou sulcos. Essas raias podem ter o formato das suas seções côncavas ou convexas, ou outro formato especial que pode ser composto de mais de um perfil. Portanto, podemos dizer que a alma raiada de um cano convencional é formada pelas saliências e reentrâncias divididas em seções alternadas de forma simétrica e concêntrica. Essas seções descrevem a forma helicoidal ao longo da superfície interna da alma do cano. Como nós vamos falar de canos modernos, eu preparei aqui uma série de modelos, certo? Esses modelos foram impressos em PLA, numa impressora 3D, eu desenhei os modelos e imprimi. Esse, por exemplo, é um modelo de raiamento convencional, né? Então vocês podem ver que o perfil aqui interno é diferente, por exemplo, de um raiamento, certo? De um cano poligonal. Notem que o polígono nada mais é do que uma figura geométrica, né? Que contém lados, no caso se ele é regular, as distâncias das laterais são as mesmas, concêntricas, né? Então, essas faces retas determinam que se trata de um polígono, né? Isso nós vamos ver agora no desenho e depois eu vou mostrar para vocês em detalhe os 4 tipos mais usuais de raiamento utilizados, empregados em canos de pistolas automáticas. Pessoal, antes de entrar no cano convencional, nos detalhes do cano, o perfil do raiamento no cano convencional, o pessoal tem me pedido para fazer uma comparação visual entre os dois modelos de cano, ou seja, entre o modelo poligonal e o modelo convencional. E após estudar aqui, fazer os desenhos tudo, eu cheguei a uma conclusão que o cano poligonal da Glock, ele tem o nome de cano poligonal, mas olhando para ele, ele não é um polígono, como o cano da HK. Então, se você pegar um perfil de um cano poligonal, que é esse aqui, ele descreve a figura geométrica de um polígono. Já o cano convencional, que é esse aqui, é aquele que a gente está falando desde o começo, ou seja, ele tem uma parte mais baixa, um diâmetro menor interno, formado pela distância entre as duas raias, e tem um diâmetro maior, que é exatamente o diâmetro do projétil que ele vai disparar. E todas as seções dele são circulares, ou seja,
elas têm um centro. O centro do cano é comum tanto para a raia como para o diâmetro de base do cano. E o cano da Glock? O cano da Glock, ele também tem um diâmetro de base, ou seja, ele é circular, ele não tem superfícies retas, como tem o cano poligonal. A diferença básica entre o cano da Glock e o cano convencional é que a ranhura, no caso do cano convencional, ela é côncava, ou seja, o centro dela é o mesmo centro do cano. Já no caso da Glock, a ranhura é convexa, ela é invertida, ou seja, ela é mais alta no meio do que nas pontas. Logo, o centro dessa ranhura é fora do centro do cano. Então, basicamente, o cano da Glock é um cano convencional cujo raiamento foi modificado de côncavo para convexo. Vou mostrar mais perto para vocês aqui o cano da Glock. Então, o perfil do cano da Glock é esse. Ó. O raiamento ele é convexo, ou seja, as pontas são mais baixas do que o meio. Logo, o centro está aqui, fora do centro do cano. Já o diâmetro de base, que é o mesmo diâmetro do projétil, ele tem o centro no meio do cano. Então, o cano da Glock é formado de perfis côncavos e perfis convexos. Já o cano convencional é formado de perfis côncavos e raias também com perfis côncavas. Ou seja, a distância do meio do raiamento é menor do que a distância das pontas. E isso é bom, como nós já vimos, e vamos estudar isso mais a fundo, porque nós temos uma superfície de contato lateral, que é o que faz rotacionar o projétil. A Glock também tem, mas é muito mais suave, né, do que o raiamento convencional. Agora, note que os dois aqui são formados por segmentos curvos, certo? E o cano poligonal da HK, ele realmente descreve a figura geométrica de um polígono. Nesse caso aqui é um hexágono. E as laterais são retas. E a união dessas retas existe uma pequena curva. Então, qual é a vantagem desse cano com relação aos demais? A vantagem é que a munição, quando se amolda dentro desse cano, ela não deixa escapar nenhuma pressão. Ou seja, ela obtura totalmente a passagem dos gases. Isso faz com que o projétil tenha maior velocidade, consequentemente maior precisão também. Já no caso do sistema convencional, a diferença é que no raiamento convencional, o encontro da raia com o furo base é uma face. E essa face dificilmente vai ser preenchida pelo projétil. Logo, fica um vão aqui nesse cantinho e esse vão vaza pressões. Nós podemos ver aqui, ó, nessa maquete que eu fiz. Você está vendo esse vãozinho aqui, ó? Esse vãozinho mais escuro, esse vãozinho mais escuro, são os pontos de vazamento de pressão, ou seja, um raiamento convencional, para um projétil encamisado principalmente, ele não vai vedar completamente a vazão dos gases, vai ter uma menor velocidade. Então o que a Glock resolveu fazer? Uma coisa intermediária. Ela curvou, ela eliminou esse cantinho aqui, fazendo a raia convexa, né? O que aumenta a velocidade do projétil e diminui o atrito na passagem pelo cano. Mas, pelo que eu entendi, a Glock já mudou o seu cano. Até a quarta geração, ele usava esse sistema formado por superfícies curvas, tanto a raia quanto o furo base, para um novo cano, que eles chamam de cano de quinta geração. Esse cano de quinta geração, o que ele é? Ele é basicamente o mesmo cano de quarta geração, ou seja, formado aqui por um furo base de seção circular, uma superfície curva, e a raia continua sendo uma superfície convexa curva também. Porém, entre os dois, eles fizeram um novo fiozinho aqui, olha. Uma nova raia minúscula entre os dois raiamentos dos dois lados. Então, pessoal, essas duas pequenas raias que estão ao lado da raia principal, convexa, ajudam a vedar qualquer folga que haja aqui e também ajudam a rotacionar o projétil. Então esse é o novo cano da Glock de geração 5, mas não encontrei da mesma forma ainda o formato poligonal, ou seja, são superfícies curvas, diferente de um polígono que tem que ter superfícies planas, retas, né? Mas é um excelente cano e muito preciso. Eu vou mostrar no desenho para vocês a diferença dos vãos no sistema convencional e no sistema poligonal da Glock e também no sistema poligonal da HK. Então, pessoal, o cano poligonal da Glock, ele diferente do cano da HK, ele é formado por segmento de curvas, sendo que a raia é um segmento de curva convexa, ou seja, o centro dela está fora do centro do cano da arma.
Enquanto que o raiamento convencional da pistola Colt, deixa eu ver se eu consigo pegar direitinho, também é formado por segmentos de curva. Porém, a raia, o formato da raia é um segmento curvo côncavo, ou seja, o centro dele é o mesmo centro do cano da arma. Já o sistema poligonal da HK não tem raias. O sistema poligonal da HK, ele é uma figura, ele tem lados, ele é uma figura geométrica de um hexágono, ou seja, 6 lados planos unidos por uma pequena curva. Então, quando a gente olha para esse cano aqui, de cara a gente já vê que ele realmente é um polígono. Já os outros 2 canos não, pois se tratam de segmento de curvas. Mas o nome do cano da HK é cano poligonal, da mesma forma que o nome do cano da Glock também é cano poligonal. Pessoal, como eu disse antes, agora eu vou explicar para vocês no desenho que, na minha opinião, é mais fácil de perceber as diferenças. Aqui, olha, vou aumentar, vou dar um zoom aqui. Aqui nós temos o perfil transversal do projétil antes de ser disparado, ou seja, nós podemos ver aqui o núcleo de chumbo e a sua camisa de liga de cobre, ou seja, de latão, certo? Ele é uma circunferência perfeita. Quando esse projétil é disparado num cano poligonal HK, ele sai com esse formato, ele deixa o cano com esse formato, ou seja, com faces retas, 6 faces retas. E a obturação do projétil ao cano é perfeita. Vocês veem que não existe nenhuma passagem de gases, ele se acomoda perfeitamente. Mas isso tem um preço, que é a elevação do atrito, consequentemente da pressão. A vantagem é que, como você aproveita toda a pressão, você tem mais velocidade. E também se torna mais preciso o disparo com esse tipo de cano. Já o convencional, você também saiu de um projétil circular, porém, depois que ele deixou o cano, ele fica com esse formato, ou seja, as saliências das raias deformam a superfície externa do projétil e a face lateral não consegue se conformar perfeitamente ao cano. Vocês vão ver aqui. Isso depende muito da dureza do projétil. Um projétil de chumbo tende a se amoldar com mais facilidade nesse sistema de raiamento, mas um projétil encamisado já há uma folga aqui, há uma perda de pressão. Isso se dá entre a face lateral da raia e o diâmetro do projétil, tá vendo? Então nós temos aqui, ó, essa série de indicada em vermelhos, que são os espaços por onde vaza a pressão, ou seja, a pressão nesse sistema não é totalmente aproveitada. Então o que a Glock fez? A Glock fez um cano cujas raias são convexas. Com isso, ela conseguiu diminuir a perda de gases. Nota que é muito menor do que a perda de gás de um raiamento convencional. Isso só foi possível graças às técnicas usadas para a fabricação desse tipo de cano, né? Tanto desse quanto da HK, que são aquelas máquinas que nós vimos nos vídeos anteriores, as máquinas de martelamento, né? As máquinas que deformam a frio a superfície interna do cano. Aí, a Glock, na sua 5ª geração, modificou esse perfil, mas não houve grande modificação. Simplesmente, nesse vãozinho, ela criou uma nova raia dos 2 lados. Então, possivelmente, essa nova raia vai fazer uma selagem, uma obturação melhor do que a antiga. É a Glock de 5ª geração. Eu fiz um desenho também dela, apesar de não conhecer pessoalmente, nunca ter nem visto, pelas fotos que eu vejo na internet, o que a Glock fez foi isso. Foi acrescentar de cada lado da raia convexa uma pequena raia. Isso, além de ajudar na obturação do projétil, também ajuda na transmissão de movimento rotativo. Eu penso que com essas 2 raias laterais foi aumentada a área de contato, que tem por função rotacionar o projétil. Isso nós vamos ver no próximo vídeo, onde eu vou explicar direitinho a função das áreas laterais da raia. Pessoal, o vídeo acabou ficando um pouco longo, então eu vou interromper esse vídeo e no próximo vídeo nós vamos entrar realmente nas funções de cada parte do raiamento. Nós vamos falar o que é passo, nós vamos falar o que é taxa de rotação e outras coisas. Se você gostou desses vídeos, inscreva-se no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.